Salve, saúde vivas, este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, que apresenta nesta edição. Lula vai ao Chile para assinar acordos. Paraná é o terceiro estado do Brasil em investimentos. Rússia abriu mais uma vantagem na guerra contra a Ucrânia. Ratinho Júnior estipula metas ao desenvolvimento no Codisul. Recente subida do dólar, mais uma vez, traz perda para a economia e produtos brasileiros. Produção de frango e porco vai representar mais um recorde de qualidade e também de quantidade. Ainda tem comentário, futebol e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A irrigação é utilizada para fornecer água às plantas da sua propriedade de maneira controlada. Isso garante a produtividade e a sobrevivência da plantação em momentos de extrema seca, quando precisa-se de mais água, ou em casos de chuva abundante, quando corta-se fornecimento a partir do momento em que a planta já tem o suficiente para o seu desenvolvimento. Analise as necessidades da sua propriedade e utilize a irrigação para garantir a produtividade da sua plantação, proteger sua lavoura da seca e desenvolver suas culturas. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. Amigo irmão, na última quinta-feira, nós no Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, apresentamos uma denúncia, uma grave denúncia da população de Matinhos, cidade no litoral paranaense, que ficou constatada por inúmeros depoimentos. A denúncia foi sobre o serviço que a Casa Lar oferece às crianças e também às jovens, estes que precisam de atendimento emergencial. Portanto, o Paraná e o Brasil viu que a administração do prefeito Zé da Ecler vem se efetivando por denúncias. Também é de conhecimento público que lá na cidade de Matinhos existe uma falta de atenção com os problemas de alagamento, ruas sem condições de tráfego e também sem condições de uso dos pedestres. Então é um caos vivido hoje pelos moradores de Matinhos. Há poucos dias, o SAMU não tinha ambulância para atender a população nos serviços emergenciais, os serviços rápidos. Ficou também essa instituição, o SAMU de Matinhos, sem ter uma ambulância durante 15 dias. Então, amigo irmão, o que ficou constatado é que existe por parte da administração municipal de Matinhos, através do seu prefeito Zé da Ecler, falta de disposição, falta de vontade em atender às necessidades da população. Para você fazer ideia, um bolo para a cidade custou R$54 mil e a população viu esse bolo com o quê? Com varejeiras, falta de higiene na produção do bolo. Também se viu um gasto muito grande para shows. E a cidade de Matinhos sequer tem um equipamento para mamografia. O que se constata na cidade de Matinhos
é a falta de propostas, a falta de projetos e, principalmente, até agora, Matinhos não tem uma obra para o prefeito chamar de sua. O descaso continua grande, o Ministério Público aguarda ainda respostas do secretário Juninho da mamografia. Até agora, o Ministério Público não teve resposta sobre o pagamento dos exames de mamografia que foram pagos, mas não foram realizados. Tem denúncias ainda sobre a facilitação em impostos e vantagens para alguns terrenos de privilegiados na cidade. O descaso é uma constância no município de Matinhos, mas Matinhos tem sofrido muito, mas Matinhos também tem uma nova esperança. Nós vivemos momentos de efetivação para a escolha de um novo representante, não só em Matinhos, mas em todas as cidades brasileiras. Então, o exemplo serve para o quê? Para que você, eleitor, tome consciência, tome tento, como dizia minha avó, e pense em você, ou se você não quiser pensar em você, pense nos seus filhos e nos seus netos. E escolha aquele que tem passado, aquele que tem presente e aquele que possa proporcionar melhor qualidade de vida para o futuro do seu município. Então você é responsável, você tem que escolher o melhor e escolhendo o melhor, por certo, a cidade, a sua cidade, vai ter obras e ter atenção principalmente com os idosos e com quem precisa de atendimento à saúde. Não esqueça, você é responsável. Vivemos em um país democrático. A escolha é sua, é minha, é nossa. E nós precisamos, nós devemos escolher o melhor para todos, sem exceção. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja ao Chile na próxima semana para uma visita de Estado que deverá contar com a assinatura de mais de 15 acordos bilaterais. A expectativa é diversificar a parceria entre os dois países para além da agenda comercial e ampliar o leque de produtos brasileiros exportados. A comitiva vai desembarcar em Santiago às 20 horas, hora local, deste domingo. Além de ministros, assessores e outros integrantes do governo federal, cerca de 200 empresários brasileiros também deverão desembarcar em Santiago do Chile para participar do Fórum Empresarial Chile-Brasil, que ocorre culminantemente à agenda presidencial. Dados preliminares do relatório resumido de execução orçamentária, divulgado na última quarta-feira pela Secretaria do Tesouro Nacional, mostram que o Paraná ampliou em 91,4%, repito, 91,4% de aumento nos investimentos no primeiro semestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado. A variação refere-se aos empenhos, empenho, o termo usado para referir a reserva de dinheiro do orçamento para pagar os bens e serviços contratados pelo Estado, que saltaram de 1,79 bilhão de reais para 3,29 bilhões de reais. Com tudo isso, o Paraná subiu 6 posições em relação ao mesmo período do último exercício e agora
é o terceiro estado que mais firmou investimentos no período, atrás apenas de São Paulo, 7,48 bilhões de reais, que executa o maior orçamento do país. Bahia, com 3,57 bilhões de reais, e o Paraná figura à frente de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, que tem 2,11 bilhões de reais. Um avanço recente permitiu que a Rússia abrisse uma vantagem a apenas 20 quilômetros de Pokrovsk, um importante centro logístico e ainda lar de cerca de 60 mil pessoas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que Pokrovsk era agora o principal alvo da Rússia. Moscou reivindicou o controle de 4 vias a leste de Pokrovsk na última semana. A Ucrânia não comentou sobre essas alegações. Os soldados russos chegaram aos limites de Torestek, onde o governador regional disse que há uma semana que restavam apenas 3.500 pessoas, pouco mais de 10% da população anterior à guerra. Desde então, mais pessoas foram retiradas pelas autoridades e organizações humanitárias internacionais. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou na última quinta-feira da reunião do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, ou CODESUL, em Campo Grande. Ele e os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de Santa Catarina, Jorginho Melo, e do Mato Grosso do Sul, Eduardo Reidel, assinaram um importante termo de cooperação entre as defesas civis dos estados para estabelecer mecanismos de apoio mútuo e o intuito de fortalecer as ações de proteção e defesa civil. O documento estipula também como meta estruturar e potencializar iniciativas nas áreas técnicas operacionais, de recursos humanos, materiais e também financeiros. Dentre as ações previstas estão a promoção da troca de informações, a cooperação técnica e operacional nas atividades de prevenção, mitigando assim uma preparação de propostas de recuperação e reconstrução em situação de desastres. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. É um instante só. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Olá, tudo bem? Eu sou Olímpio Carlos, psicoterapeuta, especialista em hipnose clínica e programação neurolinguística. E hoje eu quero fazer um comentário que às vezes nós não nos perguntamos, mas é bom sim, a cada pouco nós estarmos perguntando isto: o que é a vida? A pergunta é simples: o que é a vida? Bom, eu acredito e tenho plena certeza disso, que a vida nada mais é do que um espaço entre o nascimento e a morte. E que nós temos o dever conosco mesmo de estarmos vivendo esse espaço de tempo que nós recebemos de presente da melhor forma possível. Vivermos fazendo o bem, ajudando as pessoas que às vezes não têm as mesmas condições
ou a mesma vida que nós temos, mas principalmente cuidarmos de nós mesmos. O que é cuidarmos de nós mesmos? É estarmos preocupados com o que está acontecendo com o nosso eu. O nosso eu psicológico, as nossas dores, os nossos traumas, as coisas que às vezes não vão bem e que nós vamos empurrando, deixando de lado e vai acumulando todas essas dores nesse espaço. E quando nós menos percebemos, quando nós então nos damos conta, esse lixo, essas dores que nós estamos deixando de lado, vem à tona, flutua, sai para fora e com isso atrapalha todos os nossos pensamentos, toda a nossa vida. E é nesse momento, quando começam a aparecer essas dores, quando começam a aparecer essas dificuldades, que nós temos que pedir socorro, pedir ajuda, conversar, aliviar, descarregar, entender, ressignificar situações que nós vivemos na nossa vida, que nós vivemos no nosso passado. Nunca é tarde para estarmos ressignificando, dando um novo sentido à nossa vida. Então, o que é a vida? É um espaço entre o nascimento e a morte. Então, viva esse espaço da melhor forma possível. O Paraná teve o segundo maior crescimento do Brasil no setor de serviços, no acumulado em 12 meses, entre junho de 2023 e maio de 2024, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A alta registrada foi de 8,4%, mais de 6 vezes acima da média nacional no período, que foi de 1,3%. O resultado paranaense nos serviços ficou atrás apenas do desempenho do Mato Grosso, que teve aumento de 9,1% em 12 meses. Na relação com outros estados, o Paraná ficou à frente de Minas Gerais, com 6,4%, Santa Catarina 5,9%, Bahia 4,3%, Rio de Janeiro 2,1% e São Paulo menos 1,9%, por exemplo. As empresas operadoras dos sites de apostas de cota fixa, popularmente chamada BETs, autorizadas a atuar no Brasil, deverão manter um mecanismo de checagem para prevenção de crimes como lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa e outros ilícitos relacionados. A determinação de Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda prevê sanções que podem chegar a multa de 20 milhões e cassação da atividade para as empresas que não cumprirem as obrigações. A portaria que reúne as políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro foi publicada no Diário Oficial da União. A medida é parte da regulamentação da Lei de Apostas de Cota Fixa, que existe desde 2018, mas só iniciou o detalhamento das regras em julho de 2023. Para apoiar indústrias alimentícias de todo o Brasil, o Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, realiza análises que avaliam a qualidade de embalagens para uso em contato com alimentos. O Instituto é referência nacional neste tipo de ensaio, com laudos válidos para atender às exigências dos mercados de importação e exportação. Estudos comprovam que um produto inadequado pode contaminar o alimento por meio da migração, que é a transferência de componentes da embalagem para o produto alimentício. Em muitos casos, ficou confirmado que a presença de elementos tóxicos em alimentos foi ocasionada por embalagens sem o devido controle de conformidade. No primeiro semestre de 2024, o Tecpar analisou a qualidade de 102 amostras de embalagens para alimentos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pediu esforços conjuntos no mercado para a redução da conta de luz, criticou subsídios e questionou privilégios do mercado livre de energia. A tendência é de que o MME proponha em breve uma norma, medida provisória ou projeto de lei para reformar regras do setor. O encontro promovido em São Paulo para ouvir os principais players do mercado
é parte desse processo que se iniciou em reunião no Planalto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e representantes setoriais. Na visão do ministro, o setor caminha em direção ao precipício em seu modelo atual, a despeito da renovabilidade da matriz do país e da interligação do território. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Os processadores brasileiros de carne, de frango e de porco estão no caminho de produzir e exportar volumes recordes este ano. Isso de acordo com projeções revisadas na última quinta-feira pela Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa a empresa como a JBS e também a BRI. Espera-se que a produção de frango no Brasil, o maior exportador mundial, cresça até 1,8% para 15,1 milhões de toneladas métricas. A perspectiva também é positiva para os processadores de carne suína, que deve aumentar também a produção e as exportações, devido aos efeitos da redução da produção e também das exportações de carne suína da Europa, segundo a Associação Brasileira de Produtores de Proteína Animal. A Fomento Paraná, instituição financeira do governo do estado, alcançou um recorde na contratação de operações de crédito no mês de julho, portanto, realizada com recursos próprios ou captados pela instituição. Foram 30,6 milhões de reais para atender 1.060 contratos com empreendedores e empreendedoras informais, microempreendedores individuais, MEIs, e também empresas de micro, pequenos e médio porte. Estas instaladas em 176 municípios do Paraná. O número de liberações ficou abaixo apenas do volume liberado em julho de 2020, durante a pandemia do Covid-19, mas, naquele período, excepcional logicamente, a instituição utilizou recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e muitos negócios tiveram que ficar de porta fechada. Portanto, a Fomento Paraná foi uma das únicas instituições a atender empreendedores de pequenos negócios por meio da linha de crédito emergencial Paraná Recupera, fundo exclusivamente do estado do Paraná. O investimento estrangeiro na América Latina caiu quase 10% no ano passado, em meio a conflitos geopolíticos persistentes e taxas de juros elevadas. A afirmação é da Comissão Econômica para a América Latina e também para o Caribe. Foi destacada na última quinta-feira. Portanto, a CEPAL
informa em um relatório que em 2023, 184,3 bilhões de dólares de investimentos estrangeiros direto entraram na América Latina e também no Caribe, uma queda de 9,9% em relação ao ano anterior, representando cerca de 2,8% do PIB regional. O maior peso para essa retração foi, portanto, a queda nos fluxos de entrada no Brasil, o de menos 14%, e no México, de menos 23%. O Peru registrou uma queda bastante acentuada nos investimentos estrangeiros, valor representado por 65%, enquanto que a Argentina e o Chile tiveram ganhos de 57% e 19%. Chegando à alegria do povo, futebol. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. Os paranaenses da primeira divisão, Atlético Paranaense, e da segunda divisão, Coritiba, mais uma vez envolvidos em partidas importantes neste sábado e domingo. O Coritiba joga no sábado, às 17 horas. O Coritiba com novidades. Tem um novo treinador, Jorginho, que subiu com o Coritiba em 2019, está de volta, dando uma esperança ao torcedor coxa branca de ampla e total recuperação no campeonato. Mas para este confronto em Ribeirão Preto, frente ao Botafogo, o Coritiba não vai contar com um dos seus principais jogadores. Robson está aos cuidados do departamento médico e o técnico Jorginho fica a pensar em quem vai colocar na equipe. Figueiredo, uma das possibilidades. Vini, outra. E tem mais alternativas para o técnico. O fato é que Robson sempre faz falta, muita falta. É um desfalque considerável no Coritiba. Mas o Coritiba não ganhou uma partida fora até o momento neste campeonato. E vai ganhar, com certeza, nesta última rodada. Pelo menos, essa é a expectativa do torcedor coxa branca. O Atlético Paranaense vem de uma vitória marcante na Copa do Brasil, frente ao Bragantino, por 2-0 em seus domínios. Mas, uma vez mais, o Atlético Paranaense não teve aquele desempenho. Teve percalços na partida, primeiro tempo o Bragantino dominou amplamente, mas o Atlético teve a felicidade em encontrar os gols e liquidar a fatura. Agora vai jogar lá em Bragança Paulista na segunda partida. Mas antes do Campeonato Brasileiro, recebe neste domingo o Grêmio Porto Alegrense. O Grêmio Porto Alegrense que está numa fase difícil, está lá entre os últimos colocados, mas o Grêmio é sempre o Grêmio. Certamente será um jogo de emoções fortes, este entre Clube Atlético Paranaense e Grêmio Futebol Porto Alegrense. Muito grato, até a outra. A notícia que nos faz bem. Cientistas norte-americanos implantaram pela primeira vez um coração artificial feito de titânio em um paciente. Os primeiros resultados foram positivos e o grupo quer expandir os estudos. O estudo chamado de coração artificial total, o TAH, é uma bomba de sangue rotativa biventricular, com uma única parte móvel, que utiliza um rotor magnético para bombear sangue ao dispositivo. Portanto, 2 ventrículos de um coração com insuficiência, após a primeira implantação, foi bem sucedido. Os médicos do Texas Medical Center vão realizar implantações em mais 4 pacientes adicionais. Segundo a equipe envolvida nesse projeto, o coração artificial é um farol de esperança para inúmeros pacientes que aguardam por um transplante de coração. Então, mais uma vez, vivas a ciência! O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmãos.